Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziac, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e o objetivo desse canal é trazer informações tanto para os advogados que já atuam dentro do segmento, como para aqueles que estão pensando aí em fazer uma alteração de rota dentro da sua advocacia, tá bom? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreve no canal. Tudo isso é muito importante para que a gente possa dar continuidade aí no desenvolvimento da produção de conteúdo, tá? Antes de falar do tema específico desse vídeo, né? Hoje é dia 30 de junho e mais tarde, né, no momento da gravação e da postagem desse vídeo, vai ter o lançamento do Plano Safra, né? O Plano Safra Empresarial e o Plano Safra da Agricultura Familiar, que ocorrem entre hoje e amanhã, né? Plano Empresarial hoje e Agricultura Familiar amanhã, dia 1º de julho, tá? Então vai ter um vídeo completo sobre o Plano Safra na segunda-feira que vem e vai ter uma live na quarta-feira. E como nós não temos todas as informações completas, não adiantaria montar um conteúdo de vídeo agora. Por isso que vai haver um vídeo mais completo na segunda-feira que vem e uma live na quarta no meu Instagram. Você pode me seguir lá, @JulianoBiziac, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade civil decorrente de falhas de insumos agrícolas, né? Uma situação que não é incomum dentro da atividade, tanto agrícola como pecuária, né? E como lidar, né? Você como advogado, como identificar essa situação, como tentar demonstrar isso via processo judicial, né? E qual é o grau de prejuízo que isso pode causar para o produtor, né? Então, a gente primeiro precisa contextualizar e entender o seguinte, que os insumos agrícolas, a gente pode dizer que são um conjunto de produtos que são destinados para empregar na atividade agrícola, né? Seja no momento do preparo do solo ou depois no desenvolvimento já da produção, para evitar pragas, né? Então aí a gente pode colocar que são caracterizados como insumos agrícolas, fertilizantes, corretivos, inseticidas, enfim, todos os tipos de produtos que são empregados dentro da atividade produtiva. Se a gente for pensar em termos de produção animal, a gente pode colocar a ração, o sal mineral, que são insumos para a utilização da produção ali pecuária, né? Enfim, todos são produtos caracterizados como insumos e que têm como objetivo trazer um resultado para o produtor, né? Então, quando a gente fala em insumos agrícolas, em contratação, em aquisição de insumos agrícolas, o produtor faz por uma razão, porque aqueles produtos são vendidos sobre autorização do MAPA, do Ministério da Agricultura, então eles têm que ter um registro no Ministério da Agricultura e eles têm lá no MAPA, para fazer o registro, eles têm que ter um controle com relação a como eles podem gerar benefícios para a produtividade. Então, tem que ser demonstrado para o registro desses produtos no Ministério da Agricultura o seu grau de utilização, digamos assim, né? O seu grau de proveito, de resultado na atividade agrícola. Por quê? Porque não se pode vender um produto ou destinar um produto para o sucesso de uma atividade agrícola sem que antes isso tenha sido testado e tenha sido observado, né? Então, um produto, quando ele é vendido, né? Por exemplo, um fertilizante ou um corretivo, ele é vendido para gerar um resultado de desenvolvimento da produção, né? Então, se foi vendido para gerar um resultado, né, existe ali uma promessa, digamos assim, do produto para um melhor resultado da produção. Então, se o manejo da atividade rural foi bem feita e foi utilizado um insumo que, na teoria, teria que também gerar um resultado,
caso esse resultado não chegue, ou seja, ocorra uma quebra de safra por conta de prejuízos decorrentes de um desses produtos aí, desses insumos agrícolas, isso poderá sim gerar uma responsabilização por parte do fabricante, da empresa autorizada a utilizar o produto, né, para venda, né, a revenda. Então, todos esses participantes da cadeia de fabricação, de venda e de revenda podem ser responsabilizados civilmente e, portanto, ter que indenizar o produtor rural na medida em que houve o seu prejuízo. Tá? Então, veja que essa é uma situação muito importante que precisa ser verificada e que não é incomum que aconteça. Isso pode acontecer, inclusive, com sementes. Estamos falando aqui de insumos, mas isso pode acontecer com sementes, por exemplo, que são as chamadas cultivares, né? Que aí essas cultivares têm características também, e por conta dessas características, elas têm uma perspectiva de resultado de produção, caso exista, né? E se observe todas as necessidades para o bom desenvolvimento da produção, que é o manejo adequado, o clima adequado e assim por diante, que ela vai gerar um resultado de produção X, estabelecido para aquele tipo de cultivar e naquele determinado solo. Quando não acontece e se identifica que o problema foi na cultivar, o que acontece? Existe ali uma responsabilização por parte da empresa que acabou criando esse cultivar, né? Porque isso aí é fruto de procedimentos genéticos e tudo mais, desenvolvimentos genéticos, que fez o registro no mapa e também das revendas, tá? Então isso pode também gerar uma indenização. Então é muito importante que na advocacia do agronegócio que a gente fique atento a esses detalhes. Então nós falamos muito aqui sobre crédito rural, falamos sobre seguro agrícola, falamos sobre contratos no agronegócio, mas todos esses temas estão contidos dentro do sistema produtivo do agro, né? E neste sistema vão acontecer outros problemas, vão surgir outras necessidades, né? E aí você tem que estar pronto para atuar e entender que em toda a cadeia existe, antes de mais nada, uma preocupação por parte do Estado com relação aos atores que estão ali na atividade agrícola. Então, quando a empresa fabrica um fertilizante, ela tem que ter autorização do mapa. Mas por quê? Porque existe um controle de qualidade ali para que aquele produto gere o resultado. Isso é interesse do Estado, porque se não gera o resultado, vai diminuir a produção. Diminuindo a produção pode gerar um impacto negativo para a economia, para a segurança alimentar e assim por diante. Tá? Então, tudo está ligado a essa ideia de ingerência do Estado na atividade agrícola e, portanto, como esses atores têm responsabilidade com relação ao desenvolvimento dos seus respectivos produtos ali e como isso vai impactar na vida do produtor e, evidentemente, como você vai atuar para ajudar o produtor a sair de um problema como esse, que é algum problema, um vício nesses insumos pode causar uma quebra de safra, consequentemente, uma necessidade de indenizar por parte fabricante, vendedores, etc. Tá bom? Então eram essas as informações que tinham para passar para vocês hoje. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreve no canal.